Muito boa tarde, bem-vinda a mais uma conversa do Bani e a mais uma segunda-feira na nossa companhia, na minha e do Bani também, que dá aqui o nome à marca. Espero que tenhas tido um excelente fim de semana, agora com vontade de estar mais recolhida, se calhar estás a passar um momento mais introspectivo e às vezes esses recolhimentos, porque o tempo convida um pouco a isso, não são necessariamente maus ou não têm de ser necessariamente negativos. Pelo contrário, às vezes isto é necessário, baixar aqui a nossa energia, não que nós não estejamos entusiasmadas, porque devemos estar, mas de vez em quando é preciso acalmar para também pararmos e pensarmos no que faz sentido ou não, ou o que é que está aqui a criar alguma fricção connosco e a relação que se calhar tu tens com o teu espelho. Hoje é mais um direto a tocar aqui no tema deste mês, do mês de novembro, mas sobretudo para falar que a roupa que vestes impacta também para além do teu visual, como é óbvio, mas implica muitas vezes também o teu estado de espírito. Quantas vezes não estás a vestir mais pela rotina, mais pelaquela ideia do isto é prático e tenho sentido muito isto na piscina. É engraçado. A piscina está ali não queria dizer reservatório, mas está ali assim uma coisa fantástica de mulheres, porque nos balneários femininos estamos ali, as mulheres, e está ali todo o meu público, desde as mais novas, desde bebés, desde pessoas com 80 anos, 80 e tal anos. Há lá uma senhora que eu admiro muito pela, pela energia que ela tem, com a idade que ela tem, então há ali de tudo. Mas é engraçado que quando eu vejo aquelas mulheres a saírem, não a entrarem, porque às vezes até já vêm meio vestidas para a piscina e às vezes já trazem o fato de banho vestido por baixo, mas quando elas saem da piscina, estão a tomar banho e estão-se a arranjar para ir embora, elas estão realmente com um ar muito prático e é um prático quase desleixado, porque eu posso ter uma relação e uma imagem prática e estar bonita e sentir-me bonita. E muitas vezes eu vejo que aquela relação que elas têm ficam assim um bocadinho tristonhas com a imagem, às vezes parece assim meio incomodadas ou sentem necessidade de olhar e comparar-se com quem está ali ao lado, às vezes note-se assim os olhares de comparação, mas não quer dizer que seja uma comparação negativa. Pelo contrário, eu sinto que é aquela tipo de tristeza do ai, ela fica-lhe tão bem aquilo e a mim não fica. Porque as pessoas acabam, se calhar é o teu caso, acabas por criar uma espiral e a tua roupa é capaz de estar a contar aquilo que tu não sentes exatamente. Tu até queres sentir uma coisa, tu queres transmitir uma coisa, mas a tua roupa nem sequer está a transmitir isso. E está a transmitir, se calhar, desleixo, despreocupação contigo, falta de autoestima, falta de amor próprio. Eu já comentei aqui, se quiseres, vai ver o direto da semana passada, o que é isto da autoestima. A autoestima não é só a parte visual, implica muitos outros campos, não só da estética, e é importante tu também perceberes isso. A parte de nós nos vestirmos ou aquilo que nos representa visualmente é apenas um dos ingredientes necessários nesta equação total. E então, hoje vou abordar aqui um pouquinho mais a fundo e espero que faça todo o sentido para ti e quem está à tua volta. Mas começa a olhar, eu vou sempre muito com um olhar observador à minha volta cada vez mais, porque cada vez mais quero entrar muito na psique feminina, o que é que todas nós sentimos, o que é que mulheres diferentes de mim sentem, porque nós não somos folhas em branco, eu já partilhei aqui várias vezes, nós temos a ideia de, se nascemos uma página em branco, não nascemos, e cada vez mais, eu dizia isto antes, não sei se aqui já nas conversas do Bani, mas era algo que eu dizia por repetição, porque achava que sim, realmente, nós nascemos e vamos bebendo das coisas. E é mesmo isso, nós vamos bebendo, portanto, não somos uma folha em branco. Nós, quando somos crianças, bebés e crianças, só absorvemos. Porquê? Porque estamos a aprender tudo. Tudo aquilo que nós recebemos na infância faz com que a nossa folha não seja assim tão em branco. Já partimos para a nossa vida com crenças, medos, ou não, ou pais que nos estimularam, ambientes que estimularam por nós e puxaram por nós. E então, nós somos diferentes em determinados pontos do mundo, nós temos realidades diferentes, temos emoções diferentes, mesmo sendo mulheres, por exemplo. Eu não sou, eu hoje, às 19h25,
estou com uma realidade se calhar muito diferente, uma pessoa, hã, num ponto da África, às 7h25 de lá, com o desfazamento do horário, mas provavelmente a realidade daquela mulher é completamente diferente da minha. Nós não somos uma folha em branco, somos frutos de circunstâncias, mas temos em nós um poder muito grande. Não mudamos o passado, mas podemos mudar o presente para alterar o futuro. É isto que eu te convido sempre a fazer, é debruçar e a mergulhar fundo em ti. Eu já vou ler aqui os comentários, porque eu ainda não estou a partilhar aqui o ecrã convosco. Olá, Sandra, muito bem-vinda, um beijinho enorme para ti. A Sandra também adora, a Sandra é uma seguidora aqui da Sofia Coelho Designer e eu também, das coisas que ela faz, mas se tu, como a Sandra, também tens um trabalho, um negócio, é possível que não consigas estar a transmitir exatamente tudo, porque tu dizes uma coisa e a tua imagem está também pode estar a transmitir outra que não é exatamente aquilo que tu gostavas que os outros interpretassem. E podes estar a fazer de forma inconsciente, só isso. Então, por isso é que existem ferramentas e estratégicas que eu vou partilhando aqui contigo no online, mas em mentorias vou muito mais a fundo, porque eu estou a generalizar aqui e numa mentoria acaba por ser tudo muito personalizado, muito dedicado à pessoa em si, às vivências, a todo o historial. E então é muito bom e estou cada vez mais a gostar de observar. E tu, se começares de vez em quando a observar também, ou a ti e à tua volta, vais começando a perceber aqui padrões, coisas que vão acontecendo, e tu podes também sentir que se calhar eu estou a fazer o mesmo. E não é por mal, não é por crítica, não tem de ser algo negativo, é só mesmo para reflexão e começares a interpretar da melhor maneira aquilo que possa estar a acontecer contigo. Então, sem mais demoras, eu vou partilhar aqui o meu ecrã, mas antes disso, eu vou só pôr aqui em modo de apresentação, porque isto saiu, eu estive aqui a fazer um refreshzinho e desapareceu aqui o modo de apresentação. Deixem-me só aqui, mas se quiserem podem deixar comentários se acham que este tema está a fazer sentido ou se tem feito sentido aqui estes temas do mês. Mas é muito interessante nós, às vezes o espelho que é o inimigo e para algumas de nós, eh, é agridoce a relação e temos de compreender, pelo menos eu quero compreender, que é o meu papel é ajudar, é isso que me interessa aqui. Eu acho que estão a ver bem, não estão? Hum, porque é, eu quero ajudar e é importante para mim eu entender isso, mas é também a minha personalidade esta. E cada um de nós tem a sua personalidade e a sua, aquilo que valoriza e prioriza. Eu posso priorizar uma coisa e tu não, e está tudo bem. Mas é importante tu teres a noção disso, tomares isso com consciência. Eu não vou fazer isto, eu sei que vai acontecer isto, mas eu faço isto porque eu quero. Mas eu sei o que é que vai acontecer se eu permanecer a fazer isto. E não faço aquilo porque eu também não quero fazer aquilo e é por isto e por isto e por isto. Ou seja, tu tens, perdão, a consciência de tudo aquilo que tu queres fazer e o que não queres. Claro que há coisas que a gente senta dúvidas e é normal, mas há traços comportamentais que te levam a definir também características tuas e isso reflete também na roupa. Então, vamos aqui falar hoje de a roupa que veste impacta o teu estado de espírito. Quem não, não é? A roupa é uma vitamina e ela deve nos estimular, mas não deves depender só dos fatores exteriores, mas a roupa ajuda. É como um medicamento, também ajuda nos momentos certos, mas não devemos estar sempre a depender deles, se puder assim ser, não é? Depois cada caso é um caso. O que vamos abordar aqui hoje? A roupa que usas é um reflexo do teu estado de espírito emocional, a roupa que vestes pode mudar o teu estado de espírito, não é? Vocês de certeza que já viram aquelas transformações na televisão do antes e depois. As pessoas vêm de lá a brilhar. Porquê? Porque há uma transformação, há algo, a pessoa sente-se bonita naquele papel, naquela personagem e pensa assim: Eu nunca imaginei que pudesse sair isto dentro de mim, que eu fosse esta pessoa, só estava escondida aqui". Por norma traz ao de cima aquilo que a pessoa realmente gostava de conseguir transmitir e que não transmite. E por norma todas se sentem muito bem com o resultado. Terceiro, o poder é investir com intenção. Então, falando aqui no primeiro ponto,
O teu guarda-roupa diz muito sobre ti. E eu convido muitas vezes a fazer este exercício que nunca é demais. Abre o teu guarda-roupa e vê. Ainda hoje estive a fazer mudanças de roupa que já era muito fresca para agora. Vê, olha com olhos de ver o que é que está aqui de cor. O que é que está aqui que se repete mais? O que é que eu estou a vestir menos? Olha, este ano quase não vesti vestido nenhum, ou não vesti nenhuma saia, eu até gosto. O que é que se passa? Ando com alguma insegurança? Não. Às vezes nós fazemos as coisas de forma tão rotineira que nem nos apercebemos o que é que se está a passar no nosso guarda-roupa. E tu vestes todos os dias, portanto não há necessidade de estar desconectada com a tua roupa. E o espelho, estava eu ainda há bocado a dizer e depois, perdi um pouquinho o raciocínio. O espelho para muitas mulheres tem sido inimigo, mas tu deves torná-lo também um aliado. E se calhar está na fase disso mesmo. Olhares, fazer essa introspeção e começares a torná-lo no teu aliado e não no teu inimigo. Então, qual é o problema? Ou seja, o que é que pode acontecer, neste caso? Muitas mulheres, depois de passarem uma fase difícil, já falei aqui que, tenho cruzado com algumas mulheres com lutos, ainda ontem estive com uma, que até é uma pessoa de família, que é muito bonita, ela é uma mulher para a idade dela muito bonita também, sabe estar, ela também é cabeleireira, tem esses cuidados, tem atendimento ao público, ela prima também muito pela estética e tem a veia de estética, ou seja, tem outros cuidados também porque gosta, é o traço comportamental dela e, e, e tem havido muitos lutos, também fruto desta época, o cair da folha, o inverno traz também estas perdas mais acentuadas do ano, e é normal, e eu dizia ontem a ela que não há um timing certo para deixar um luto, ou isto era muito recente também, o luto na vida dela, mas não há, porque há pessoas que veem muito, ela sentia muito a coisa, o peso da crítica, das pessoas. Então, e como é que vai isso? Tu parece, já estás bem, já estás a trabalhar. Parece que uma pessoa precisa, para se sentir bem, pôr o outro um bocadinho, vou dizer aqui uma palavra menos bonita, mas é um pouco isso, é na fossa. Uma pessoa para validar as suas dores precisa que o outro esteja em dor, para a minha ter alguma importância ou não me sentir tão mal com a minha dor. E às vezes vamos caindo nisso e não é por mal, é porque estamos também em ferida e acabamos por atacar ou magoar outra pessoa sem necessidade. Mas poderá estar a passar um luto, uma doença, uma oscilação de peso, uma mudança de trabalho, várias circunstâncias podem fazer com que tu estejas a sentir, uma necessidade de parar ou desinteressar-te pela tua imagem ou pelo cuidado da tua imagem. E podes estar aqui meio perdida do "quem sou eu agora?", porque existe um antes do acontecimento, se for algo meio traumático ou algo emocionalmente que te afete, existe um antes e existe um depois, é como numa gravidez, existe uma pessoa que antes não era mãe e depois de ser mãe tudo, eu acredito que todo mundo mude para essa pessoa. E então é importante tu perceberes quem é essa nova identidade, quem é a mulher que se vai reconstruir e vai renascer, não é apagar tudo o que está para trás, mas é como a tua identidade agora vai ser. O começa com o "não tenho cabeça para isto agora", não é, não quero pensar nisto, era o que ela ontem comentava comigo, transforma-se num padrão e num ciclo que acaba se perpetuar durante muitos anos. Claro que aqui é recente, mas é preciso também perceber se nós não nos anulamos. Claro que quando estamos em dor, temos de deixar sair. Não adianta nós estarmos a engolir, porque aí vamos estar a pôr debaixo do tapete e depois vamos ter as consequências mais tarde. Eu disse: "Se queres, chora, chora, grita, deita cá para fora", porque se uma pessoa está triste, está mal, não aceitou a perda, foi uma perda difícil de perceber, mais dói, não é? Mais dói. Então é normal que nós não estejamos bem, temos de exteriorizar e de preferência com alguém que nos ajude nessa caminhada, com alguém. Poderemos ter amigos, mas às vezes pode haver necessidade de recorrer a técnicos profissionais para ajudar nessa transição. Mas as roupas também se vão refletir isso, ou seja, a forma como tu te vestes, mesmo tu queiras enganar, não é? Fazer esse escudo, que a roupa pode ser bom para um escudo, mas também pode estar a criar só simplesmente a esconder.
Mas o que é certo é que a roupa vai transmitir isso. Não vais ter vontade de usar cores se calhar muito vibrantes, não vais se tu estás em dúvida e estás com a cabeça muito preocupada com outras coisas, provavelmente vai-se refletir na tua roupa também. E as roupas tornam-se neutras, largas, deixas de estar a cuidar mais do feminino, da elegância das peças em si e vais vestir qualquer coisa, ou seja, qualquer coisa serve. E aqui a roupa vai só fazer o propósito dela, que é vestir-te e tapar-te. Não vai estar com a parte estética, a parte do que ela representa para ti. E isso acaba por te tornar um pouquinho invisível para o mundo. Tens de perceber se não estás muito tempo nesse campo. E podes estar agora, neste momento, se tu já tens uma fase, já andas há muito tempo nesta fase, se calhar está no momento de refletir sobre isso, para perceber se estás a cair neste erro há muito tempo. Porque se calhar até já podes estar com a possibilidade de introduzir alguma mudança aí, mas não deste o passo porque nem te lembras sequer que, olha, podia fazer isto. Porque tu não estás a ir contra as tuas memórias ou a falta de sentimento perante aquela relação, mas poderá haver necessidade de mudar a página. Não vais esquecer o resto do livro, não é porque tu lês a última página de um livro vais esquecer de toda a história do livro. Tudo é importante. Então, se calhar está na fase de virar uma página, ela foi importante ou teve o seu impacto, mas agora vamos voltar a ler o livro. Qual é o erro comum? Acreditar que vesti bem, ou melhorar o visual, ou já é tarde para mudar, ou a roupa é algo fútil agora. É, pode ser algo que tu estejas a fazer, ou a dizer a ti mesma, ou achar que não é o momento ainda o mais indicado. E aqui poderá haver algo subjacente aí no teu inconsciente, e já vamos ver aqui, que são os sabotadores. O medo de parecer superficial, dependendo de qual seja o teu contexto, podes ter receio de acharem que tu és vaidosa por estares a ligar muito à estética ou a teres esses cuidados, ou demasiado confiante, olha ela, porque a confiança, e quando tu és uma mulher muito confiante, isso às vezes, assombra as outras pessoas, não é? Porque tu tens ali muita luz, muita confiança, muita força dentro de ti. Uma pessoa mais insegura ou uma pessoa que queria ser assim, às vezes fica ali com a noção da sombra que ela tem e isso ofusca às vezes essas pessoas muito fortes, essa confiança ofusca outras pessoas. Mas elas é que se sentem ofuscadas, porque há outras pessoas que não se sentem, mas pode também estar com esse sabotador aí dentro de ti e isso vai fazer com que, para não sentires isso, para fugires a isso, vais-te esconder, vais-te refugiar para não parecer isso. Então vais deixar de fazer para não parecer. Aquilo que negamos ganha poder sobre nós. Ou seja, tu estares ali a dizer a ti própria que não é? Que não queres aquilo, estás a lutar contra uma força de uma luta interna, de algo que se calhar para ti não faz sentido, mas só estás a pensar em função do que os outros vão pensar. Tendo em conta que as pessoas têm as suas próprias opiniões, porque lá está, têm as suas próprias vivências e não nasceram uma página em branco, então as crenças que elas têm ou aquilo que elas dizem perante o outro também reflete aquilo que lá está dentro. Então as pessoas entregam também o que têm dentro delas. Então, afinal, o que é isto da autoestima? E hoje vou-te aqui falar um pouquinho mais disto, porque nós dizemos, e eu digo isto muitas vezes, autoestima, 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 é importante preservar a nossa autoestima, mas o que é exatamente isto da autoestima? Isto tem algo mais, não fui eu que inventei, não é? Que eu, de repente, veio-me aqui uma luz à cabeça e dei esta palavra e trago aqui isto para este espaço. Mas não, existe umas bases, já de acordo com o psicólogo, que foi ele que as enumerou, que são os 4 pilares da autoestima. A primeira é o autoconceito, que é o que pensamos sobre nós mesmos. A autoimagem, a nossa visão da própria aparência física, eu olhar ao espelho é aqui que às vezes dói, não é? É o que é que eu vejo, é o que é que eu sinto. Eu já comentei aqui que tive uma cliente que ela disse que tinha
que não podia vestir determinadas coisas quando eu estava a fazer um desenho para ela, então tive de trocar a raixa do vestido para o outro lado oposto, porque ela tinha-me dito que tinha uma cicatriz e queria escondê-la. E quando eu a vi, se ela não me apontasse para a cicatriz, eu não teria visto. Isto para dizer o quê? Que nós aumentamos também a percepção que temos de nós, vamos empolar também algumas coisas que não são assim tão reais, mas para nós são aquilo que nos causa a dor ou a frustração. Então a imagem que nós temos de nós, muitas vezes, também se ofusca com os nossos próprios pensamentos e às vezes não são os reais. O autorreforço, o ato de nos recompensarmos do merecimento, do gentil, por exemplo, uma mãe, depois de ser mãe, tem o seu corpo ainda mais um pouquinho disforme, ou a barriga ficou alterada, ou a celulite, as estrias, e às vezes é preciso também de pensarmos, de sermos gentis connosco, dar tempo ao nosso corpo também, perceber que nós geramos ali vida, pode não estar ainda como nós queremos, mas poderá acontecer algo durante o processo que te ajude a voltar àquilo que eras. Mas, é importante tu também teres este carinho por ti própria, dar tempo ao tempo, quem diz de mãe, diz do envelhecimento, de as mudanças hormonais com a menopausa. Existem várias coisas que é preciso dizer: "Calma, parabéns, tu tens feito se calhar o que muitas mulheres não fazem". Tu tens que se calhar cuidar de ti da melhor forma, tens se calhar tido cuidados também na saúde mental, por exemplo, é preciso também recompensar-te e mimares-te e teres carinho por ti. E a autoeficácia, a confiança nas nossas capacidades de realizar tarefas e superar desafios, ou seja, a autoestima não é só aquilo da autoimagem, não tem só a ver com a aparência, tem a ver com isto mesmo, como tu te vês, como tu te vês ao espelho, não é? O que tu pensas, sobre ti mesma também, que tipo de mulher és. Há uma pergunta tão difícil e parece tão simples: "Quem és tu? Quem sou eu? Que mulher é que eu sou? Quem sou eu? Quem sou eu debaixo desta capa, debaixo da minha profissão? Quem sou eu, genuinamente?" E às vezes ficamos assim, tipo, grilos na cabeça: "O que é que sou?" Então é importante tu perceberes as várias partes e se fazes as várias partes, porque isto pode estar descompensado. Quais são as consequências? Quando uma mulher se veste todos os dias a partir da culpa, do medo, ou seja, destes sabotadores todos que tem, da apatia, do qualquer coisa serve, já estou naquele piloto automático, começa a perder a ligação com a sua própria identidade. Quem sou eu? Quem sou eu hoje? Eu não gosto desta pessoa, mas o que é que eu quero ser? Isto dá medo de pensar, dá medo de sentir que tu estás, tipo, vazia. Parece que a vida está a passar, os 365 dias apenas passam, entretanto, estamos no fim do ano e parece que tudo se repete outra vez, parece que temos um comando na mão, que é o da nossa vida, e carregamos só na pausa e no play, e está em loop. Então, às vezes, nós, o que acontece a algumas mulheres é sentir isto, esta consequência, quando param, olham para trás, o que é que eu fiz de diferente ao longo destes anos? Nada, parece que tudo se repete, parece que tudo se repete. Então, a energia pode baixar e o reflexo no espelho apenas confirma esta desconexão. Isto não vem de um dia para o outro. A tua desconexão do espelho, se tu sentes hoje esta desconexão, já vem de trás. E é bom começar a olhar para trás e perceber qual foi o momento, ou se houve algum momento de mudança traumático, qualquer coisa que tenha despoletado. Pode não ser só um, mas pode ser um conjunto de vários. Só que por norma há ali qualquer coisa que faz com que aconteça, com que esbarre. E então é perceber isso. E isso é autoconhecimento, por isso é que é tão importante. Qual é o desejo mais profundo que eu acredito que possa estar a sentir? Sim, queres sentir leveza e liberdade com as tuas escolhas? Ai, tão bom, não é? Paz interior, sem o peso do eu tenho de levar isto, eu tenho de fazer isto, eu tenho de vestir assim, eu tenho de me maquilhar, eu tenho de ir assim certinho, eu tenho de, sempre por responsabilização de algo e não do eu quero, eu comprometo-me a, eu quero fazer isto porque eu quero por mim. Eu tenho de implica algo que tu própria começas-te a sabotar com esse de
Eu tenho magia, agora não me apetece. Tu tens de sair. Pá, mas eu não quero. Estás a lutar contra ti mesmo. Eu tenho de. E era uma das coisas que ontem estava a falar. É que as outras pessoas, tu tens de sair, tu tens de te divertir. Não sei. Mas eu não quero, não é? Eu agora não quero. Simplesmente não quero. E então nós também temos de perceber qual é o nosso tempo, o nosso timing das coisas. Deixar de ver o espelho como um inimigo, é isso que eu acredito que queiras, e não precisar da aprovação de ninguém. É tão bom, não é? Começares a fazer as tuas. Claro que às vezes gostamos que digam assim: olha, o que é que achas? Olha, estás muito bem. Mas tu já decidiste dentro de ti, não estás à espera. Imagina que tu já tinhas decidido, se calhar já te aconteceu, já tinhas decidido, até vou parar aqui um bocadinho a partilha. Há pessoas que às vezes, imagina a situação, na tua cabeça, isto acontecia-me quando eu fazia atendimento ao público numa loja, num shopping, era de artigos de cerimónia. Apareciam lá as mulheres com a família, era só de senhora, mas apareciam às vezes com a mãe, com a sogra, com os filhos, com a prima, com a amiga, mas já vinham com uma ideia na cabeça. Se calhar porque já lá tinham ido antes e até já experimentaram e queriam aquela validação se aquilo estava de acordo. Mas na cabeça delas tinha aquela ideia de: "Ai, eu gostei muito daquele vestido assim assado". Então trazíamos algumas peças, a pessoa experimentava, mas a pessoa já estava com a ideia decidida um bocadinho ali dentro, só queria a validação. Só que era muito chato quando o resultado e a resposta das pessoas que vinham com essa pessoa era completamente diferente daquilo que ela tinha imaginado. Porquê? Porque as pessoas estavam a pensar nelas mesmas: "Eu não vestiria isso", do que: "Eu não vestiria isso, mas está espetacular para ti e tem tudo a ver contigo". Entendem? É preciso também ter cuidado quem está ao nosso lado e quem nós vamos ouvir, porque às vezes as pessoas estão tão egocêntricas, tão fechadas nelas próprias, não conseguem perceber que aquilo é para outra pessoa e não para elas mesmas. Então a pessoa, o que é que acontecia maioritariamente das vezes? Ou ficavam mais confusas e não levavam, ou levavam sem gostar. Pois é. E acham que iam felizes? Não iam. Por norma, um momento que era para ser alegre, bem disposto, de leveza, tornava-se às vezes um pequenino pesadelo e até para nós na loja, porque ficávamos tão tristes com o ambiente que se criava e não me dava, eu sou sincera, às vezes não me dava prazer nenhum a venda porque eu sabia que a pessoa não gostava daquilo e percebia que a pessoa não brilhava com aquilo, mesmo não fosse o meu estilo, ficava bem a ela. E quando tu vais te vestir a um provador, faz esse exercício, quando tu vais a uma loja e vais experimentar uma peça, experimenta uma, às vezes um bocado diferente só para ver a tua reação. Vês ao espelho, vê o teu rosto, vê se tu sorris quando te olhas ao espelho com a peça ou se estás apagada. Porque nós, as nossas emoções vêm ao de cima sem nos apercebermos. Por isso é que há as microexpressões, por isso é que o Alexandre Monteiro também fala muito no livro dele, a forma como às vezes sem perceber comunicamos, o nosso sorriso, as nossas rugas, a forma como colocamos as mãos, como colocamos os pés, como o nosso corpo se inclina ou não, diz muito daquilo que eu às vezes quero transmitir, mas não estou a transmitir. A mente diz uma coisa, mas a voz diz outra, não é? A palavra diz outra. Então somos às vezes um pouco incongruentes. E se calhar estás assim, congruente também com a tua imagem. Se eu levo uma roupa que eu não gosto, que eu detesto, porque alguém me disse que era aquilo que ficava bem, mas se eu estava insegura na escolha e vou por aquilo que os outros dizem, e não levo efetivamente aquilo que eu gostava e me sentia bem, como é que acham que a pessoa vai estar na festa? Vai estar tipo: "Olha, nem olhem para mim". Mas ele não vai dizer isso. E se calhar nem vai pensar que está a pensar isso, mas o corpo dela vai reagir a isso, porque está no inconsciente. Então vou voltar aqui, aqui à partilha. Digam lá se está a fazer sentido, ó Sandra. Diz, se fizer sentido, diz, e é bom a vossa interação também aí desse lado. Qual é a solução, uma possível solução que eu te apresento? Começa com um gesto pequeno, escolhe uma pequena peça que traduza algo que tu queres hoje. Nós não mudamos o passado, eu já te disse aqui, mas podemos mudar coisas presentes, porque é o que a gente vive, é o hoje. Então, as coisas que estão presentes, que tu podes fazer hoje, amanhã é futuro. E é já amanhã, é daqui a umas horas. Mas o amanhã tu não sabes o que é que vai acontecer. E o hoje de hoje, o que está a acontecer agora, o que tu decidiste estar aqui a ver-me, foi o futuro de ontem, foi o futuro de há uma semana. O hoje é o futuro de há 5 anos atrás, de há um ano atrás. Então,
Vive o presente, começa a estar no presente e não com a cabeça longe daquilo que estás a fazer, porque estamos sempre a viver uma realidade que não é a realidade. Toma uma atitude, começa a introduzir alguma mudança que te faça vibrar, te faça mexer, te faça sentir, pá, borboletas na barriga quando tu te vês. Compra uma coisa para ti que por norma não compras. Compra-te uma flor, passa num sítio e compra algo para ti. Experimenta. Entra numa loja e ris com a coisa mais estapafúrdia que te apeteça experimentar, só para criares aí uma dinâmica diferente na tua vida. E é importante isso, porque podes estar a achar que é uma coisa ridícula e vais ver ao espelho e ainda dizes assim: "Olha, engraçado, não é que eu até gosto disto". Porquê? Porque a pessoa que és hoje não és exatamente a mesma pessoa que eras há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, e hoje aquilo pode estar a fazer sentido. E não é deixares de ser tu, é reajustar os 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 teus pontos de personalidade que estão a vir ao de cima agora. E a roupa não é sobre tendências, a forma como tu te vestes não é sobre tendências, é sobre aquilo que tu realmente sentes, é tu à vontade. Então é importante tu também perceberes isso. E adaptar também ao teu corpo, é importante. Então o ponto 2, a roupa que vestes pode mudar o teu estado de espírito. Eu já comentei aqui e logo aqui no início disse, isso acontece muito quando nós vais ao cabeleireiro, por exemplo, vais lá com penteado, uau. Quando tu te vestes para uma festa, vais ser algo disruptivo, não é? Uma festa é diferente do que vestes para ir trabalhar. Tu vais a uma festa, já tens outros cuidados que vais arranjar de outra forma. Como é que fazes quando tu estás a preparar? Tu estás toda empolgada, tu te queres te sentir ainda mais bonita e por norma sentes-te bonita. Por norma até te sentes mais bonita. Então porquê é que não conseguimos trazer isso para o nosso dia a dia? Então é importante que tu não esperes só para momentos pontuais para usar o teu melhor perfume, as tuas melhores roupas, os teus serviços, por exemplo, melhores aí de casa, que às vezes nós só pensamos que é da roupa, mas não é só roupa, é todo o teu ambiente, a tua garrafa. Por exemplo, a tua garrafa que andas na mala, se calhar de plástico para beber água, se calhar já está a precisar de ser mudada, não é? E Sofia, o que é que isso tem a ver? Tem a ver muito, é o teu psicológico. É o tu teres coisas como deve ser, ou seja, se tu não entre se coisas que estavam para ir para o lixo, tu não as metes e estás a usar, não faz sentido. É normal que isso depois para baixo, mas isto é tudo tão inconsciente. Toquei a mudar isso. A forma como te vestes influencia a forma como te sentes e como ages. Quando tu estás voltamos à parte da festa, quando tu estás numa festa e quando tu estás vestidinha, salto alto, ou sem ser salto alto, ou uma plataforma, ou confortável simplesmente, mas estás com preparaste-te para algo diferente, algo especial. Como é que é a tua reação? Como é que o teu corpo se comporta? Não é muito mais confiante? Não estás muito mais assim a olhar, não estás muito mais desperta para as coisas, com mais leveza e depois parece que chegas a casa, desmaquilhas, metes a roupa e volta. Não é? Parece que a tua energia se foi e só serviu de vitamina. Por isso é que eu digo, a roupa é uma vitamina e deve ser uma vitamina. Eu lembro-me da Sara ter convidado aqui a Sara também para um direto e ela também me convidou para eu estar com as alunas dela, mas a Sara acho que já não está na área. Mas a Sara tinha muito também mentorias com mulheres e ia com elas aos shoppings comprar as roupas. E ela dizia muito que a roupa para ela e para as alunas dela era de vitamina. E é mesmo isso, a roupa deve ser uma vitamina, mas não deve ser fugaz. O que acontece é pequenos balões de oxigênio que tu estás a dar à tua roupa em momentos pontuais. Então, e o resto do ano e o resto dos dias? Não são esses balões de oxigênio que te vão ajudar para o resto do ano. Não é um balão de oxigênio por ano, ou 2 ou 3, que vão suportar o resto do ano. Tu precisas ter muitos balões de oxigênio para quando estiveres numa fase menos boa, mais de introspeção, um momento difícil, um momento de dúvidas, um momento de preocupação, um momento que não estás com a cabeça para ali virada, um momento de tristeza, um momento de só teu, de desconexão, o que seja, estares bem mentalmente, porque tu estás bem, estás estruturada, estás é num momento de um pico abaixo de energia.
do momento de introspeção, de isolamento, de estar contigo, mas tu estás tão reforçada com todo o ano que aquilo apenas é uma fase. Agora, o problema é que muita gente não está só numa fase. Estar a fase é às vezes quando vêm os balões de oxigênio, porque de resto está sempre lá em baixo. Então é importante, hum, que penses nessa forma e acreditar que sentiste confortável é o suficiente, mas conforto sem presença é acomodação e desleixo, e isso é o que eu sinto às vezes quando eu saio da piscina. Vejo mulheres que lapidadas, ou seja, que elas nem sabem o o corpo, a beleza, o rosto que têm, as características boas que têm, e estão ali apagadas, completamente apagadas. Quando eu as vejo ir embora, quando eu as vejo de fato bem ao pé de mim, digo assim: "Epá, mulher incrível". Quando eu as vejo depois a vestirem-se, eu digo assim: "Ai, não imaginava que ela ia vestir isto". Não é por mal, não é pela crítica, é parece que não está a casar, aquela mulher tem muito mais para dar, tem muito mais para transmitir, e não é para mostrar aos outros de futilidade, é, não está a bater, aquela pessoa está-se a apagar e não está a mostrar realmente quem ela é, e acredito que ela quisesse mostrar. Vestes para passar despercebida, mas no fundo desejas ser vista, ouvida, valorizada, respeitada e admirada. Quem é que não quer? Eu não estou a dizer que querem o pódio, não é? Eu estou a dizer respeitada, ouvida, ou tu falares e sentires-te ouvida. E acho que isso é uma das coisas que eu mais sinto hoje em dia, é as pessoas sentirem que têm alguém que para 5 minutos, para 10 minutos e escuta. Porque perdão, andamos tão aceleradas e, no entanto, tão desligados uns dos outros, mesmo do grupo de amigos. E às vezes, ai, eu acho que se calhar vou ter de ir buscar água. E às vezes isso, acaba por as pessoas sentirem que não são escutadas. E às vezes uma pessoa nem precisa dizer nada e a pessoa fala e sente-se logo aliviada. Porquê? Porque alguém deu atenção. Qual é o erro comum? Confundir conforto com desleixo. Eu estou sempre a bater muito nesta tecla porque às vezes o que transmitem é desleixo e não é o: "Ai, estou prática". Prática se calhar para correr, agora para sair, ir à piscina, cruzar-se com não sei quantas pessoas em público, é a tua imagem, é a tua marca. Então se tu tens uma marca, como é que tu queres mostrar? Olha, eu entrar numa loja e está tudo pantanas, o que é que eu levava dali? Eu, credo, nunca mais cá meto os pés. Então porque é que eu hei de me vestir toda mal, não é? Não é uma questão de vaidade, é uma questão de respeito a ti própria. Qual é o teu sabotador ou que pode estar aqui como sabotador? O medo de voltar a sentir-se vulnerável, e isto acontece muito, ou e isto pode estar a impedir de arriscar. O quê? Porque como se eu voltar a mudar aquilo que eu era, introduzir mudança, isto pode-me deixar naquela, desconforto de: "Que é que as pessoas vão pensar agora? É que esta nem era eu nem vestia assim antes, e agora estou a mudar aqui um pouco isto". E então estamos numa posição assim um bocadinho vulnerável, se tu tiveres este traço de faceta, ou seja, se tu ligares a isto, e pode ser este o teu sabotador. Podes dizer assim na tua cabeça, às vezes sem pensar muito, ou seja, está lá na gavetinha do inconsciente do: "Eu não quero dar nas vistas", mas o que queres realmente dizer, o que isso significa realmente é: "Tenho medo de ser criticada, de vestir algo diferente que não era o meu comum". O medo da crítica, do julgamento está lá subjacente. E por norma é dos medos mais comuns. É o medo da crítica, o medo do julgamento, hum, coisas que ouvias em criança de, se calhar, dos teus pais dizerem quando viam essas situações noutras mulheres, e tu, porque ouviste isso, não queres que digam o mesmo de ti. Eu ouvia uma aluna que dizia que descobrimos na mentoria que ela não usava vermelho, apesar de gostar de vermelho, e pintava só as unhas de vermelho, era só o apontamentozinho, mas ela até gostava de vermelho, e descobrimos que quando era pequena, quando era vista uma mulher a vestir vermelho, era mal conotada, ou seja, aquele ficou-lhe. E ela não sabe bem porque eu não vestia vermelho, até podia pegar na peça, mas já não, é demais, é too much.
Mas ela fazia aquilo tão instintivamente que não pensava, simplesmente: "Mas espera lá, mas porquê é que eu não hei de vestir?". Ela nem sequer punha isso em causa. E lá está, sabotadores e porque não somos uma folha em branco. O desejo mais profundo que pode estar aqui nesta base, ser vista e admirada sem precisar de fingir seres quem és. Ou seja, quando eu falo de autenticidade, é isto que eu quero dizer: é as pessoas olharem para ti, admirarem pela pessoa que és, mesmo que sejas frontal, simpática, mais direta, por exemplo, se fores líder e às vezes é preciso ser muito assertiva, e eu tenho mais dificuldade porque eu me preocupo muito com o sentimento do outro, mas há de tudo. Mas quando eu sei que aquela pessoa é assim, ela mostra-me a realidade dela, mostra que não o objetivo dela não é atingir a ti como pessoa, é fazer o trabalho dela, vamos pensar de forma racional, de forma direta aqui para a empresa, para o que é que podemos fazer, olha, aquele trabalhador não está a desempenhar o papel que queríamos que ele fizesse, temos de contratar outra pessoa. Ou seja, ser assertivo às ve é preciso termos, todo o género de pessoas no mundo, não é? E então, porque senão estamos aqui todos cor-de-rosa e não avançava isto, não é? Eu costumo dizer: "Epá, se o mundo dependesse de mim, eu ainda não tinha inventado o fogo". Porquê? Porque eu acho que não ia chegar lá sozinha. Nós vivemos em comunidade, apesar de individualmente somos pessoas únicas, mas fazemos parte de um todo. Mas a autenticidade é tu assumires quem és sem medo. É seres ouvida e as pessoas saberem: "Epá, ela é de certeza que vai me dizer alguma coisa que eu não estou preparada para ouvir", mas sabemos que vem ali a verdade. Eu sei que posso contar com aquela pessoa, porque o que sai dali, mesmo que eu sei que possa ser dura, eu sei que é verdade, que a pessoa não é a maneira de ser dela. Mas a maneira de ser, mas não para prejudicar o outro ou para não denegrir o outro, porque não é dizer tudo o que me apetece, sem ter consequências. Nós também precisamos ser um bocadinho, cuidadosos na forma de falar. Mas às vezes há momentos para tudo e temos de ser assertivos. E então a autenticidade é seres tu, se gostas de uma coisa, se, te identificas, se tens uma imagem, por exemplo, tua de marca, há pessoas que querem um brinco diferente do outro, mesmo que ouça críticas, tu dizes: "Não, esta sou eu visto o meu papel e está tudo bem. Há quem goste, há quem não goste e está tudo bem". Então isto entra aqui neste desejo mais profundo, é tu atingires esta tua autenticidade e estares muito bem contigo mesma, muito bem resolvida, como se costuma dizer. Solução para isto: "Oh, Sofia, isto é muito giro, mas como é que eu poderia, afinar aqui as coisas para conseguir estar mais perto desse desfecho, não é, do meu desejo?". Escolhe tecidos que toquem a tua pele com leveza, cores que transmitem, sente o que vestes, o que gostas, começa aí a tomar sentido àquilo que tu gostas e que mudem a tua energia. Imagina, tu vais experimentar a mesma peça, vais experimentar um casaco e tens o casaco em vários tons. Tens em bege, tens em vermelho, tens em cinza e tens em preto. Vais experimentar o preto. Mas porquê que não levas o vermelho, o cinza e o castanho? A não ser que só precises de uma cor e que vás de propósito porque se estragou aquele preto que tu tinhas e precisas de um preto para substituir. Mas experimenta outras coisas, porque estás num piloto de experimentar sempre o mesmo género, se calhar, de cor. Vê o que é que muda em ti. Vê se essa energia muda em ti. A cor tem energia, as cores têm significado, as cores têm simbologia. Não é por acaso que as marcas trabalham muito com isso e associadas também ao marketing, porque estimulam os nossos sentidos de alguma maneira. Então, a tua roupa, os cortes, o movimento, imagina que estás muito rígida, estás com peças desconfortáveis, não te consegues mexer só porque é um blazer e fica bem o blazer, pode não ficar bem a ti. Se te deixa desconfortável, o teu corpo vai falar. Então começa a usar conforto, beleza, naquilo que consideras ser belo para ti, para o teu estilo, beleza, conforto, mas nada de desleixo. Que traga o melhor de ti ao de cima. Veste para o teu dia a dia, pensa na tua praticidade, ou seja, se eu sou uma pessoa que lido com crianças no infantário, faz sentido eu ir de salto alto? Se calhar não faz sentido, mas se eu gosto de salto alto, se calhar ao fim de semana ando. Porquê? Para eu não apagar aquilo que eu gosto, para não apagar aquilo que eu sinto, para não apagar, aquele gosto que eu tenho pessoal por esse tipo de sapato ou tipo de roupa.
Mas quando eu estou com as crianças, se calhar não vou de blazer com roupa justa que mal consigo pegar numa criança. Ou seja, tenta ser prática sem ser desleixada, mas também deves coordenar as coisas para o teu dia a dia. O que é que faz sentido no teu dia a dia, adaptadas ao teu perfil, quer de pessoa, quer perfil estético, o teu perfil aí visual. A coragem de ser imperfeita é o que nos torna autênticas. Não adianta estarmos a fingir aquilo que não somos. Temos erros, temos defeitos, temos falhas, temos a nível de comportamento e a nível de coisas que tu não gostas no teu corpo. Agora, a coragem de assumir isso, viver com elas, conviver com elas e ir trabalhando nelas ao longo do processo, é que te vai também criar admiração em relação aos outros. E é isso que às vezes custa nas outras pessoas. Às vezes as outras pessoas o que sentem inveja é que tu consigas assumir quem tu és. E as pessoas às vezes no outro papel diziam: "Fogo, eu não tinha coragem de fazer aquilo". Eu admiro. Mas para aquela pessoa aquilo não é um problema já, porque ela está a lidar já com essas coisas nela mesma. Então é importante tu perceberes também qual é a tua função, qual é o teu momento, qual é a tua fase e trazer aqui coisas diferentes. Esta frase é de um livro, tem a ver com um livro, e da Brené Brown, mas por acaso ela tem vários e eu gosto muito das coisas que ela diz. Se fizer sentido para ti também, hás de ver, porque às vezes é bom vermos outros pontos de vista e outras perspectivas que não estamos a conseguir ver em nós. O poder de vestir com intenção. Cada manhã é uma nova oportunidade de escolheres e priorizares. Ou seja, todos os dias são a possibilidade de mudar aquilo que te incomoda. Se tu queres alguma coisa, não comeces com algo grande, tipo: eu quero perder 20 quilos, ou eu quero ter aquela imagem que eu já imaginei na minha cabeça, ter aquele estereótipo todo. Não precisas, porque se calhar vais começar a sabotar e não vais chegar lá. Mas começa a introduzir pequenas mudanças, pequenas coisas, como eu te disse ainda há bocadinho. Conjuga as peças de forma diferente, usa um acessório diferente. Por exemplo, este colar, eu ainda há bocado estava sem colar, porque ele é um bocadinho pesado, e pus para vir aqui para o direto. Porquê? Para impactar também a imagem, para entrar, para te mostrar que pequenas mudanças, pequenos acessórios, fazem um complemento de uma peça básica simples, este vestido é super simples e básico, dão aqui e acrescentam aqui algumas coisas. Não é, não tem de ser demais, não é demais, mas é o suficiente para transmitir aquilo que eu quero transmitir. E eu gosto de ver ao espelho. Eu não tenho de ser aquilo que eu não sou, mas é importante também perceberes que estás a transmitir uma mensagem aos outros. Qual é a realidade ou o problema que possa estar aqui a acontecer? A maioria das mulheres veste-se no piloto automático, já te trouxe aqui isto, sem esta consciência do que está a fazer, não pensa no que quer sentir, apenas é o que é aceitável. Eu nem quero pensar, isto dá muito trabalho. Ai, Sofia, estás-me a fazer pensar muito. Não, 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 uma calcinha de ganga, uma camisolinha solta, um casaco por cima e tá. E pronto, e é isto, todos os dias. Não, não quero pensar muito. Então está aceitável, está mais ou menos, está ótimo. Pronto, e sai assim. Então está mais ou menos, está ótimo. Para isso, o que é que isso significa? Que para ti mais ou menos é bom. E depois não percebes porque é que estás desconectada com a imagem, porque tens estado a vestir sempre no mais ou menos. Está aceitável, está bonzinho, não estou aqui a fazer má figura, pronto. Isso não é mau, mas há muito tempo se calhar é. Mas o que eu mas se o teu dia começa com pressa, sem intenção, neste ritmo de não pensar, não queres pensar, vais continuar a desligar-te e vais continuar, sem o propósito e sem o automático, e se tu tiveres uma marca, a tua marca também vai acabar por transmitir isso. Eu agora tive uma reunião a semana passada com um amigo, um designer, que eu quero dar ao ateliê o tipo de imagem, apesar dele já estar muito bem, para mim está um espaço bom, mas ainda não é aquele espaço que eu quero. Eu quero sentir outras coisas, eu quero que as pessoas sintam lá outras coisas quando entram. E, no entanto, as pessoas, o feedback que me dão é: "Ai, gosto tanto de estar aqui, gosto tanto do teu espaço", mas para mim ainda não é aquele espaço, porque o que eu quero transmitir é algo ainda maior e mais impactante. Não vou fazer tudo uma vez, mas vou fazendo. E então o que eu quero pensar é, a estrutura isto é para dar um exemplo de do não tem de ser tudo uma vez,
Eu quero pensar como é que eu quero aquilo no futuro. A nossa ideia é ele projetar daquilo que eu lhe disse que queria, projetar no espaço e eu ver e começar com prioridades. Mas porquê? Já sei onde é que fica cada coisa, onde é que eu quero cada coisa, e à medida que eu for fazendo, já é a pensar no todo, no final. Então, às vezes é um pouco isso que tu também estás a precisar. A tua identidade como pessoa, como mulher, como empresária, qual é a identidade que tu queres transmitir, que tu queres vestir? Então, os erros comuns. Ignorar o espelho, como se tu estares-te a priorizar ou dares importância a isso fosse um luxo, ou um inimigo, e não apenas um ritual de conexão. Tu olhas olhos no espelho, tu olhas-te de manhã um bocadinho no espelho, sorris com os olhos, olhas para ti, tu agradeces que tens mais um dia. Quando acordas, Deus, nem isso fazemos, não é? Então é importante também pares para pensar o que é que estás a dizer a ti mesma em frente ao espelho. Qual é o desejo? Sentir leveza, alegria, liberdade na própria pele, voltar a gostar do que vês, de te ver, de te sentir, de te permitir, não é? É tão bom, é tão leve. Tu já experimentaste essa sensação? Se já experimentaste, sabes daquilo que eu estou a falar. Se agora não estás a viver essa sensação, então vamos tentar resgatá-la. Vamos tentar perceber onde é que ela se perdeu. Solução: cria um pequeno ritual matinal. 5 minutos só teus. Há uma mentora minha, por acaso aqui a Sandra também conhece, é uma mentora comum, que ela foi com ela que eu fazia, eu tinha pequenos rituais, mas nada, não eram diários. E, no entanto, ela veio trazer este. Por isso é importante nós também escolhermos as pessoas à nossa volta e para crescermos também como pessoas, na nossa mentalidade também, em valores, conexão com outras mulheres, com outros pontos de vista. E ela disse: "Não, o tempo para nós deve ser todos os dias, devemos tirar um bocadinho todos os dias para nós", e habitualmente é quando acordo, e eu também. Quando acordo, começo o dia, logo a pensar em mim e o resto depois vem por acréscimo, mas reforço-me a mim mesma logo pela manhã. Então convido-te também a fazer o mesmo. 5 minutos só teus. Desperta o telefone, o despertador, o que for, tem ali 5 minutos, 10 minutos, mente de obrigada, é mais um dia, o que é que eu quero que este dia seja, olha-te ao espelho depois com gentileza, diz bom dia a ti própria, escolhe uma peça que te faça sorrir, um colar, um acessório, o que seja. E é preciso muito mais do que isto? Não, se fizeres isto todos os dias, achas que não é maravilhoso? É. Pergunta-te como é que tu te queres sentir hoje. Pergunta quando tu estiveres a ver ao espelho como é que eu me quero sentir hoje. Ou então pergunta ao teu reflexo como é que tu queres te sentir hoje. E às vezes também ajuda. E então, qual é a conclusão? Vestir-te é um ato cotidiano. Porquê? Porque é todos os dias, do nascer até nós nos despedirmos desta vida, vamos andar vestidos, muito provavelmente. Portanto, não faz sentido nenhum não termos aqui um lado mais emocional, mais de conexão, mais espiritual, chamemos-lhe assim, não ser só esta casca. Não é só a roupa, não é só como na pré-história que o intuito era vestir e proteger do frio. Já passámos esta fase. Por isso é que tu te sentes triste, tu tens o corpo coberto e sentes-te triste e desconectada. Portanto, a roupa tem muito mais propósito do que só vestir. Ela reflete quem tu és. Então o espelho transmite o que está aí dentro, não é? E entre o que vives dentro de ti e o que escolhes mostrar para fora. E aquilo que não estás a conseguir, se calhar essa conexão, essa desconexão, perdão, é aquilo que tu não estás a conseguir transmitir cá fora. Eu estou a olhar para o meu espelho agora. Então, tu tens de conseguir perceber de aquilo que tu sentes. Tu estás a ver isso ao espelho. Quando te vestes com consciência, é importante tu vestir. Porquê que eu estou a vestir isto hoje? Porquê que eu não estou a vestir saia? Ou porquê que eu não estou a vestir vestidos? Isto aconteceu a uma altura que eu só vestia calças. Uma altura, quer dizer, que se repetiu por muitos anos, até que alguém me chamou a atenção. E eu parei. Porquê? Porque eu vestia-me no piloto automático. Ai, porque é prático. Era o que eu dizia. E depois tive de estar a mexer fundo. Mas é prático porquê? O medo da insegurança, a fragilidade,
o medo de não ser seguro não é bem insegurança, é o medo de não me sentir segura, de estar exposta, mostrar o meu corpo. E há aí coisas que depois vamos então entrando mais profundo, 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 para perceber o que é que despoltou isso, não é? Então é isso que tu também precisas de saber. Porque é que tu estás-te a esconder e não estás a mostrar ao mundo a pessoa que tu és? O bem-estar, o teu bem-estar, a forma como tu te sentes. Lembras-te que a autoestima são 4 pilares, se quiseres vais voltar aqui para trás e vais a rever, mas, o teu bem-estar começa na forma como te vês e prolonga na forma como te apresentas. E quando tu sentes que isso está tudo equilibrado, tudo ligado, tudo em harmonia, é extraordinário. É extraordinário porque tu começas a contagiar as pessoas à tua volta de uma maneira incrível, incrível. E caminhas a passos largos para a tua autenticidade. Ou seja, começas a ter algo muito teu. E não estou a falar de vestir-te à maluca, com espírito, por exemplo, criativo. Não, não é. Porque se não for esse o teu perfil, não vais vestir de amarelo e roxo às bolinhas pretas. Às vezes é a tua simplicidade que faz virar, mas é a tua postura, é o que tu carregas em ti, que faz virar uma sala se calhar inteira quando tu entras. É aquilo que tu transmites quando falas. É tu dizeres aquilo que realmente pensas. O teu corpo não está a negar aquilo que tu estás a dizer, porque isso sente. Então fica aqui o meu convite também, caso tu, se isto mexeu contigo e começou aqui a tocar em algum alerta, em algum sininho, às vezes digo isto nos workshops, escrevam quando vos alertar aí o sininho. Se houve aqui algum ponto que eu toquei que tenha feito aí, como se eu estivesse aí a picar aí com um alfinetezinho, então é porque há aí algo que precisa ser mexido. Podes dizer assim: "Eu não sei exatamente o quê". Então convido-te para não integrar já uma mentoria, não é, porque pode não fazer sentido para ti ainda, mas fica aqui o convite para entrares no desafio de 21 dias. O desafio de 21 dias foi feito com o objetivo de não assoberbar, porque nós andamos cheias de muita coisa, saturadas de muita coisa, é muita informação, mas fica aqui o convite para é uma coisa mais introspectiva. Quem faz o desafio diz-me sempre assim: "Ó Sofia, eu pensava que só ias falar de roupa", porque isto vai tocar em alguns pontos que te vão ajudar, porque imagina que o teu problema não é conheceres o teu corpo, tu até sabes o que é que fica bem e o que é que não fica no teu corpo. Não fazia sentido eu estar só focada no biotipo. Mas se calhar para outra mulher é, não sei, eu ando a vestir se calhar então a roupa errada no corpo, no formato de corpo errado. Não, por isso é que eu não me sinto bem, não estou a perceber bem o que é e as ferramentas não estão a ser então as mais indicadas. E há outras pessoas que só precisam de outras coisas, se calhar precisam de, afinal eu tenho é medo, eu tenho é sabotadores, eu tenho é crenças, porque eu sei todo o resto, sei as ferramentas, sei as técnicas, sei as cores que gosto, sei isso tudo, mas há aqui qualquer coisa que me está a bloquear. Então se calhar é o dizer não, é o medo da crítica, se calhar são coisas mais internas do que externas, do que visuais. Então o desafio vai passar por esses pontos, não vão muito a fundo, mas vão um bocadinho para perceberes então onde é que tu precisas trabalhar. E às vezes eu convido sempre quem vai para a mentoria fazer esse desafio de 21 dias. Porquê? Porque já vem com uma base em que poderá ser mais fácil perceber o que é que vamos trabalhar efetivamente. Porquê? Vamos dar atenção àquilo que ela percebeu que era a lacuna. E pode ser o teu caso também. Se calhar não sabes, ao fazeres o desafio de 21 dias, todos os dias é liberto vá, um vídeo meu, curtinho, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, alguns, porque pode ser a explicar alguma coisa, mas são vídeos curtos que se convidam a fazer um exercício. E aí tu vais perceber e vais tendo a consciência de quem tu estás a ser, a mulher que tu és, e vai-te abanar se calhar aí um bocadinho a forma como tu te vês ou te imaginavas que eras ou te vias, porque vais passar pelo teu perfil, vais descobrir se calhar o teu perfil comportamental também, para ligar o teu tipo de estilo, não é? E vais começando aí a perceber e a unir os pontos daquilo que faz mais sentido para ti. Por isso fica aqui o convite, tens aqui o QR Code, eu também posso pôr aqui, só aqui no cantinho,
Olá, a Sandra está a dizer aqui que faz muito sentido e há coisas que acabam por a cada uma de nós tocar de alguma maneira. Há pessoas que vão sentir que realmente são sabotadores e outras estão a sentir só que realmente o armário não está, estão a vestir a roupa que vestiam há 10 anos atrás, quando a pessoa que são hoje já não lhes diz nada aquilo, ou não traz ao de cima quem, querem ser. Eu vou só partilhar aqui para quem estiver a ver ou quem for ver em diferido, fica aqui disponível o QR code aqui no cantinho da da tela. Mas, aqui, já estamos mesmo na reta final. Se fizer também sentido para ti, eu gostava muito de pudesses partilhar depois de eu disponibilizar este direto, para quem for ver em diferido vai ficar sempre disponível. Estes conteúdos gratuitos estão sempre disponíveis, só os últimos que eu fiz ao longo deste ano com convidados é que estão no grupo fechado e se quiseres fazer parte desse grupo é lá que eu tenho colocado. Não quer dizer que daqui para a frente eu não desbloqueio, mas foi uma estratégia minha também aqui de fazer isso. Hum, Comenta depois como é que foi para ti este direto, o que é que fez mais sentido, o que é que foi um insight que tu tiveste, ou o que é que tu precisas de mudar, ou qual vai ser a próxima coisa que precisas de mudar, ou até como te sentes. Isto não é tanto para mim, sabes? É tu vais dar o exemplo, ou se calhar outra mulher vai ver o teu comentário e vai fazer muito sentido para ela. E mais do que fazer sentido, vai sentir que não é a única a sentir esses mesmos desafios. Então, às vezes estes comentários, ou acho: "Ai, é por causa do algoritmo", claro que ajuda. "Ai, é por causa da Sofia ter mais interação", claro que ajuda, porque a vossa interação vai fazer com que eu cresça para as plataformas se distribuírem para pessoas que não me seguem e não conhecem o meu trabalho. Isso é tudo muito válido, mas o meu objetivo é ir um pouco mais profundo, por isso é que às vezes as coisas são mais lentas também para as conseguir, mas para mim eu quero deixar marca. Para mim o que é mais importante? É a quantidade de likes, que nem sequer veem aquilo que eu faço, ou quem realmente está aqui por inteiro e que sente que é isto que tem que ouvir. Para mim é essas pessoas, porque são essas que eu vou transformar, são essas que vão querer ser ajudadas, não é quem não quer. Eu não posso ajudar quem não quer ser ajudado, mas por isso é que este conteúdo gratuito é de valor para quem quer realmente e quem precisa mesmo de ouvir isto. Então vou parar aqui a minha partilha. E vou-me despedir. Bem-vindos e muito grata a quem esteve aqui. Estão aqui 3 pessoas em direto. Neste momento não consigo fazer para o Instagram bloqueou contas abaixo de 1000 seguidores para fazer os diretos, mas estamos aqui, o conteúdo fica todo disponível no YouTube, no canal do YouTube. Se quiserem, convidem também outras pessoas. As conversas do Bani estão disponíveis, quer aqui, com estas partilhas visuais, que às vezes podem ajudar na condução daquilo que eu estou a dizer, mas também tens disponível em podcast. A vantagem é que tu podes acelerar e pôr mais rápido e ouvires ou parares naquilo que fez mais sentido ou não, reouvires, se calhar ouvires em momentos que façam mais sentido também. A vantagem é essa. Aproveita as coisas que o mundo hoje nos dá. Nós estamos num mundo muito conectado, muito à distância de cliques, de saber, de conhecimentos, mas também digo-te uma coisa: tem sentido crítico para perceber se faz sentido ou não para ti, porque senão passas a ser aquela mulher que vai às compras, como aconteceu, com uma história que eu partilhei aqui contigo, que houve muitas pessoas, cada uma com as suas razões, e acaba por fazer aquilo que os outros querem e não aquilo que tu realmente queres para ti. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Filtra quem tu escutas, filtra o que tu segues, porque podes não gostar depois ou andares numa espiral que não faz sentido e não te vês a ter resultados. Resultados no sentido da tua falta de conexão, resultados do. As ferramentas são importantes. Olha, eu ouvi uma pessoa falar da coloração e é importante, mas a coloração é uma parte, é uma ferramenta, é uma parte. Vou pôr aqui os comentários. Hum,
Depois temos a parte do corpo, é uma parte. Eu quando falo do biotipo e dou workshops sobre o biotipo, é uma parte. É como eu fazer um bolo, eu não vou fazer um bolo só com ovos, vou fazer um bolo com ovos, adoçante ou açúcar, vou fazer um bolo com farinha, vou fazer um bolo se calhar com raspa de laranja ou com sumo de laranja, com fermento, é um todo para dar um resultado final. E o mesmo acontece contigo. É um todo. Tu tens de perceber dentro de ti o que faz sentido absorver, quem tu queres ouvir, o que é que faz sentido neste momento. Por isso é que eu te convidei a fazer o desafio de 21 dias. Porquê? Porque podes estar atrás de ferramentas a pensar que são essas agora que estás a precisar e pode não ser isso que estás a precisar neste momento. Isso pode vir depois, se calhar, e se calhar estás a precisar trabalhar outras coisas primeiro, se calhar internas, para depois ires para as externas. Ou se calhar é o contrário, e está tudo bem, mas podes não perceber qual é. Então, estares a desgastar, a pôr o carro à frente dos bois, não adianta porque vai desgastar. Então, teres uma direção pode-te ajudar a dar esses primeiros passos. Portanto, fica aqui o convite, vou-me despedir. Muito obrigada mais uma vez por ter estado aí desse lado e já sabes que a semana começa à segunda. Se for comigo e com o Bani, espero sempre que seja melhor ainda. E a forma como a semana começa não quer dizer que seja igual à forma como ela acaba. Por isso, está sempre nas tuas mãos, sempre, sempre nas tuas mãos, poder mudar já o dia da manhã que é o quê? O teu futuro de hoje. Portanto, toca aí a mudar. Para vocês perceberem, vou fazer já aqui o encerramento, mas para vocês perceberem como as coisas ficam diferentes, reparem como eu tirar aqui o acessório, que este colar é pesado. Reparem a diferença das coisas. Reparem como uma mudança de acessório faz toda a diferença. Já viram? Então comecem aí a pôr, brinquem convosco, brinquem com o vosso visual, tragam ao de cima o melhor que vocês têm para mostrar, está bem? Beijinho enorme e voltamos a ver-nos por aqui e na próxima semana. Fiquem bem.